que a reforma foi um movimento político. E eu vejo assim que esse pensamento se transforma na acusação contra os evangélicos. Qual a sua opinião sobre esta acusação contra os evangélicos, contra nós? Bem, na época, igreja e Estado eram unidos. Ser católico era ser espanhol, era ser francês. Havia uma ligação muito grande entre política e religião naquela época. Inclusive, o Papa reivindicava para si o poder temporal, como chefe de Estado, inclusive. Quando houve a reforma protestante, muitos reis e imperadores, homens poderosos, prelados, aceitaram a reforma e, automaticamente, eles tinham de se desligar politicamente do grupo a que se pertencia antes. Países inteiros que aderiram à reforma protestante fizeram do protestantismo a religião oficial, como a Inglaterra, como a Escócia, como a Holanda e outros países. Mas que a reforma em si era um movimento político não pode ser admitido a não ser por ignorância da própria história e do próprio movimento. Por exemplo, a reforma nasceu no coração de homens como Lutero, que era um monge agostiniano, um homem sem nenhuma pretensão política, sem nenhum objetivo político. E, na verdade, todos os reformadores eram pessoas profundamente espirituais, homens religiosos, sem envolvimento político. Tanto é que, um século depois da reforma, mais precisamente no século XVII, os puritanos, que eram os herdeiros da reforma, dos reformadores, eles insistiram nesta separação de igreja e Estado e lutaram para que não houvesse mais esse tipo de coisa como religião oficial ou religião do Estado, porque entenderam que a igreja é uma entidade à parte, completamente diferente do Estado e acima do próprio Estado no que diz respeito ao plano espiritual. Então, por esta razão, nós dizemos que as pessoas que acreditam que foi um movimento político, elas não estão a par de fato do que foi o movimento da reforma. O que houve, sem dúvida, foi o que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus, certa ocasião, disse aos seus discípulos aquelas memoráveis palavras que estão registradas em Mateus, no capítulo 16, as palavras que ele disse ao apóstolo Pedro, em que inclusive são palavras que têm tido uma interpretação muito errada nos nossos dias. Disse Jesus: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse a Pedro que sobre aquela declaração dele de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, ele construiria a sua igreja. A pedra ali não é a pessoa de Pedro, mas a declaração de Pedro de que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. E, na verdade, através da história, Cristo tem visitado a sua igreja, renovado a sua igreja e tem preservado a sua igreja da deterioração e da destruição. E, sem dúvida, o movimento de reforma foi mais uma destas vezes em que Cristo interveio para não permitir que as portas do inferno prevalecessem contra a sua igreja. Mas depois do Concílio Vaticano II, muitos têm falado a respeito das mudanças que ocorreram ou têm ocorrido dentro da Igreja Católica. E algumas pessoas acham que esta é a hora de os evangélicos voltarem a se unir aos católicos. Qual a sua opinião sobre isso? Nós ficamos muito felizes em tomar conhecimento de qualquer movimento dentro da Igreja Católica para melhor. Por exemplo, nós nos alegramos em saber que há um movimento progressista dentro da Igreja Católica, ou um movimento carismático católico, ou até mesmo aquele movimento que é influenciado pela teologia da libertação. Embora nós pessoalmente não concordemos com a teologia, não concordamos com a teologia da libertação, mas nós nos alegramos pelos desejos de reforma que têm surgido. Mas no nosso entender, a Igreja Católica ainda conserva nos dias de hoje a mesma teologia do século XVI. Em outras palavras, os pontos que eram os pontos de controvérsia e que motivaram a saída dos protestantes no século XVI ainda continua em voga. E, portanto, uma união agora entre os atuais protestantes e a Igreja Católica seria uma traição à reforma protestante, seria uma negação das nossas próprias raízes. A mensagem dos evangélicos e dos protestantes continua a ser a mesma. A Igreja tem de ser orientada e dominada apenas pela Escritura Sagrada. A Bíblia somente, a graça somente, a fé somente e Cristo somente. Enquanto não houver um recuo da parte da Igreja Católica nestas posições, não há nenhuma possibilidade ordinária, ao nosso ver, de uma união entre as duas igrejas.
Como você viu, amigo telespectador, a reforma protestante do século